E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar juntos na liturgia do dia 13 de abril de 2026 e olha, as leituras de hoje trazem uma mensagem muito poderosa sobre transformação, sobre um renascimento de verdade. E já de cara, essa frase de Jesus para Nicodemos joga a gente no meio do mistério que a gente vai desvendar hoje. Porque vamos combinar, o que é que significa na prática nascer do alto? Então, para a gente começar a entender essa ideia, vamos dar uma olhada na primeira leitura, lá de Atos dos Apóstolos. Ali, a gente vai ver a primeira comunidade cristã passando por um aperto, um momento de crise. E a primeira coisa que eles fazem? Eles se juntam para rezar. E entender o que estava acontecendo é a chave de tudo. Pensa só, Pedro e João tinham acabado de ser ameaçados de verdade. Mas em vez de todo mundo ficar com medo, se esconder, não. A resposta deles foi se unir em oração. E o mais incrível, sabe o que é? É o que eles pedem a Deus. Eles não pedem para ficarem seguros, para se livrarem do perigo. Eles pedem coragem. Coragem para continuar falando de Deus. Pois é, e essa oração cheia de coragem, essa confiança toda, ela se conecta perfeitamente com o Salmo responsorial. É como uma ponte, sabe? Porque o Salmo é exatamente isso, um canto que fala sobre colocar nossa esperança em Deus e não nos poderosos do mundo. O refrão diz assim, canta brevemente, felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Poxa, esse refrão resume tudo, né? A segurança de verdade não está na nossa força, mas em encontrar refúgio em Deus. Era exatamente isso que os apóstolos estavam sentindo na pele. Ok, agora a gente muda completamente a cena. A gente sai daquela oração em comunidade, cheia de gente, e vai para uma conversa bem particular, quase um segredo, no meio da noite. De um lado, Jesus. Do outro, um fariseu importante chamado Nicodemos. E olha, Nicodemos não era qualquer um. Ele era um mestre, um cara que entendia tudo da lei. Mesmo assim, ele fica totalmente perdido. Jesus está falando de uma coisa espiritual, profunda, e Nicodemos está pensando de um jeito literal, físico. É por isso que ele manda essa pergunta que soa até meio bizarra, né? Ué, como é que alguém pode nascer de novo se já está velho? Vai entrar na barriga da mãe outra vez? E é aqui que está o pulo do gato, o centro de toda a nossa conversa de hoje. Nicodemos está pensando em reforma, em consertar o que já existe, mas a proposta de Jesus é outra. Ele não veio para fazer uma reforminha no homem velho, ele veio para inaugurar, para começar do zero, um homem novo. Então, isso coloca a gente diante de uma escolha fundamental. É tipo uma encruzilhada no nosso caminho espiritual. Para um lado, a gente pode seguir tentando consertar o homem velho. Para o outro lado, a gente pode ter a coragem de abraçar o homem novo. Dá uma olhada nessa comparação, que fica tudo mais claro. O caminho do homem velho é o quê? Essa reforma sem fim parece uma maquiagem religiosa só para manter as aparências, sabe? Um esforço cansativo de puro autocontrole. Já o caminho do homem novo é totalmente diferente. Não é um projeto nosso, é Deus quem inaugura. É a gente trocando a vida de aparências pela liberdade de verdade, o controle pela graça. Essa história de reforma que nunca acaba me lembra muito Obra em Casa. Quem nunca passou por isso? Você arruma uma parede, aí estoura um cano. Conserta o vazamento, dá problema na elétrica. É um ciclo que não tem fim. A vida espiritual de quem só fica tentando remendar o homem velho é exatamente assim. Um cansaço. Tá, mas e aí? Qual é o grande perigo de viver só nessa reforminha? O perigo é a gente acabar construindo uma vida de aparências. Sabe, uma fachada espiritual bonitinha, mas que esconde como a gente está por dentro de verdade. Tem até aquele ditado popular que é perfeito para isso, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É a imagem exata da hipocrisia que Jesus sempre criticava. Aquela aparência impecável por fora, mas que esconde um interior que continua igual, que não foi transformado de verdade. E vamos falar a verdade, ninguém aguenta segurar uma fachada dessas por muito tempo. É uma energia que se gasta que é absurda. Uma hora ou outra a máscara cai. Não tem jeito. A única saída é ser autêntico, é abraçar quem a gente é de verdade na presença de Deus. Beleza? Se ficar só reformando não é o caminho, então qual é? É Jesus quem aponta a solução, uma vida que não é mais controlada pela gente, mas que se deixa levar, se deixa guiar pelo Espírito. E aí vem a pergunta de $1 milhão que as leituras de hoje fazem pra gente. Se a gente parar para olhar para nossa própria vida, quem a gente tem sido? Só uma versão 2.0 de nós mesmos, com umas melhorias e umas correções de bugs?
Ou será que a gente é uma criatura realmente nova, inaugurada pela graça de Deus? E para explicar essa vida nova, Jesus usa uma imagem linda, a imagem do vento. Pensa bem, a gente não vê o vento, mas a gente sente. A gente não tem o menor controle de onde ele vem nem para onde ele vai. Pois é, a vida no Espírito é exatamente assim. Não é sobre a gente estar no controle, no volante. É sobre ser movido. É uma rendição. É se entregar à direção da graça de Deus. Já o homem velho, ele faz o exato oposto. Ele tenta prender o vento numa gaiola, ele quer dar ordens para o Espírito Santo, quer encaixar o Espírito nos seus planinhos. E claro, fica super irritado quando as coisas não saem do jeito dele. Esse desejo de controlar tudo, esse é o sinal mais claro de que aquele nascimento do alto, o de verdade, ainda não rolou. Então a gente chega ao final com esse convite. Que a nossa oração de hoje não seja para pedir mais força para continuar essa reforma sem fim do homem velho. Mas quem sabe que a gente peça a graça de largar esse projeto cansativo, de pedir para o Espírito Santo inaugurar em nós agora, hoje, uma criatura nova, uma criatura finalmente livre para ser levada pelo vento de Deus.